E como eu disse, Felipe Fabbri, lá da Scott Consultoria, está aqui comigo hoje. Seja bem-vindo, Fabbri. Mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente. O mês começando, a semana começando. Enfim, com que perspectivas, o que que vocês estão vendo aí na Scott Consultoria? E mais do que isso, o histórico negativo do mês de maio, que a gente sabe que por tradição, por histórico, aí por conta de um período que coincide com várias ofertas, digamos assim. Tem boi que sai do pasto que está perdendo qualidade, tem vaca que sai da estação de monta e vai para descarte, enfim, é um momento em que a gente tem aí uma oferta tradicionalmente aumentada. Me parece que esse ano não vai ser diferente, com um agravante, cota chinesa. Como é que é essa história? Conta mais pra gente, Fabbri. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Alex. Olá a todos que estão nos acompanhando. Sempre um prazer estar conversando com você e com toda a audiência aí do Notícias Agrícolas. É isso aí, a gente viu um abril com dois momentos. Para a gente primeiro entrar no maio, primeira quinzena do mês, sustentada com uma demanda aquecidíssima, preços firmes, batendo recorde nominal, e uma segunda quinzena do mês com fundamentos que colocaram uma certa água no chope, ressaltaram mais na B3, lá no mercado futuro as cotações elas derreteram para todos os contratos com vencimento em aberto, derreteram, que eu digo, o vencimento para agosto, para julho, quase R$ 30 abaixo do mercado físico, né, que chegou a R$ 360 aqui em São Paulo, mas no físico a gente não viu os efeitos do futuro ressaltando tanto, né? Demorou um pouco para essa pressão baixista ela acabar refletindo no físico. Ela foi refletir mais no final do mês de abril, porque nós tivemos uma qualidade de pastagem pesando um pouco mais. Nós tivemos, antes de mais nada, né, alguns fatores que pesaram no futuro, que foram a questão da cota chinesa, você bem elencou aqui. A gente sabe que essa cota chinesa em algum momento ela vai ser preenchida. Não sabemos o quando. Lá no nosso evento, no dia 10 de abril, o presidente da BIEC, né, trouxe ali que a cota poderia ser preenchida toda agora na primeira quinzena de maio. Então trouxe uma pressão ao mercado naquele momento. A gente não enxerga que isso venha acontecer na primeira quinzena de maio, deve ficar mais para o meio de junho, mas foi um ponto que acabou levando ali preocupação para o mercado. O próprio USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ele trouxe uma atualização da sua projeção de oferta global de carne bovina e colocou um pouco de água no chope pensando no Brasil. O USDA ele trouxe uma revisão para cima na perspectiva ali de janeiro. Então, o Brasil ele deve ter uma redução de abates, mas essa redução não deve ser tão intensa quanto se esperava lá em janeiro, e a produção, por consequência, não deve ser tão menor do que no ano passado. Então, isso também colocou uma certa pressão no mercado futuro, né, na especulação ali com relação ao mercado futuro. E aí, no físico, o próprio clima já veio colocando uma pressão com relação a um aumento de oferta. Algumas regiões do Brasil recebendo chuvas com menos frequência, a qualidade das pastagens pesando, e isso fazendo com que aquela desova que a gente brinca, que é a desova de final de safra, começasse a aparecer. E é típico para maio isso. O outono passa a pesar mais. Em maio a gente sente o outono pesando bastante com relação à capacidade de suporte, e aí a gente tem um acréscimo de oferta de machos dentro do mercado momentaneamente, os machos oriundos de pastagem, e também de fêmeas, principalmente aquelas que não emprenharam na estação de monta, como você bem apontou. E aí, para fechar a conta, que a gente começa maio dessa forma, com esses fundamentos, a gente tem também o preço no mercado de proteínas concorrentes, o frango e o suíno. A carne bovina ela chegou no mercado atacadista num valor recorde nominal e real. E isso colocou pressão com relação às concorrentes. A gente viu o frango caindo de preço ao longo de maio, o suíno também trabalhando com preços mais frouxos com relação ao mês de abril, né? Então, nessa entrada de maio, o boi segue com uma competitividade mais pressionada em relação a essas proteínas. Então, são fatores que fundamentalmente colocam pressão de baixa e devem direcionar o mês de maio. Agora, a dúvida é que fica até onde? O mercado futuro está precificando uma arroba 330 para São Paulo em julho. Não sei se a gente vai ter força e fôlego para que isso aconteça ao longo de abril, de maio propriamente, tá? Até porque tem outros fatores aqui na conta que a gente tem que levar em consideração.
Felipe, temos então fatores ou fatos ou fundamentos que justificam essa pressão. Mas tem gente se perguntando, mas tem tanta oferta assim no mercado, Felipe? Não é nem a questão da oferta em si, mas me corrija se eu estiver errado. É uma concentração dessa oferta acontecendo ao mesmo tempo, né? Exato, quando a gente pega os abates dentro do ano, tá? E se a gente tivesse que fazer 100% do que foi abatido e colocar uma parcela do que foi cada mês com relação aos abates. Historicamente, o mês de maio tem um pico de oferta. Esse pico de oferta, ele é típico para esse mês, tá? Então, ele é algo que historicamente já acontece. E em função desse pico de oferta, é muito difícil a gente ter um maio com preços em alta. Quando isso acaba sendo exceção? Em anos de retenção e de demanda aquecida. Poderia ser o ano de 2026 um exemplo disso? Poderia, se nós não tivéssemos o fator China na jogada. Quando a gente leva em consideração que um dos nossos principais mercados compradores, que é o mercado chinês, tende a desacelerar uma movimentação de compras agora em maio, isso coloca uma certa água no chope. Acaba colocando um fundamento baixista junto com o fundamento histórico nessa jogada. O que pode mudar? Nós temos um outro componente histórico que é o fator demanda doméstica. Maio é o mês do Dia das Mães. Quando a gente conversa com os agentes de mercado, a sinalização é que o Dia das Mães acaba sendo o segundo melhor momento em termos de venda de carne bovina no varejo brasileiro. Por quê? A gente tem ali os churrascos acontecendo, nós temos a população se reunindo para comemorar essa data, né? Acaba superando, ou melhor, perdendo apenas para o final do ano, em termos de demanda por carne bovina, segundo os agentes. Pode ser um fator que venha a trazer aí sustentação momentânea e a depender de China, principalmente das notícias com relação ao país. Quando a gente pega a questão sanitária por lá, tem toda a questão da febre aftosa que preocupa também, pode acabar virando um pouco esse comportamento. Mas, no aspecto de oferta, esse ano ele está sendo um ano de oferta mais cadenciada, só que maio, dentro do histórico, já é um mês onde essa oferta ela tende a ter uma concentração maior, botando pressão de baixa às referências, tá? Então, é natural esse movimento. A entre-safra do boi, seja ano de alta ou ano de baixa, ela vai pressionar o mercado. Agora, até onde essa pressão pode ir, esse é o grande X da questão. O mercado futuro, citei aqui, está trabalhando com uma queda de R$ 30 por arroba até o mês de agosto, levando em conta aí essa oferta de final de safra pressionando o mercado. Então a gente tem que enxergar se realmente o fundamento de demanda vai ter tanta pressão assim para poder fazer com que esse mercado ceda dessa forma. Pois é, você lembrou bem aí das demandas, principalmente Dia das Mães, e principalmente a incerteza sobre o que vai acontecer depois do fim da cota China, né? Como é que fica a demanda chinesa. Agora, R$ 30 de diferença ou de precificação menor aí para a arroba do boi gordo em relação ao que está sendo pago agora. Tá exagerado esse movimento, não tá não, Fábio? Ô Alex, depende muito de como a gente vai analisar, tá? Se a gente for considerar aqui R$ 30, estamos falando de uma queda de aproximadamente 10% do valor vigente. É exagerado? Pode ser. Se a gente tiver uma oferta mais cadenciada do que no ano passado, pode realmente ser. Se a gente tiver uma demanda mais acelerada, sim. Mas quando a gente fala de barrigada naquele período de entre-safra, não seria exagero, tá? Quando a gente leva em consideração a barrigada para o período de entre-safra, em outros momentos, esses 10% já aconteceram e até foram superados. Vide 2023, se a gente quiser tomar aqui como referência. Ano passado, quando a gente leva em consideração 2024 e 2025, os 10% também aconteceram nesse momento aí. É que a gente está falando agora de 10% sobre um preço que é recorde. Então, assim, o fundamento de oferta, o fundamento de longo prazo, ele é de um mercado com retenção de oferta e com preços ao longo dos meses potencialmente superando seus picos anteriores. Mas essas correções elas vão acontecer, só que sempre mantendo a média superior às médias dos anos anteriores, tá? Então, assim, pode sim vir a acontecer esses 10%, não seria nenhum exagero pensando no histórico para um período de entre-safra, tá? Só que enxergamos que o fundamento para esse ano, ele deve ser muito mais limitante com relação à oferta para que esses 10% venham a acontecer. A gente está diante de um ano onde o estímulo para preço de bezerro, ele está elevadíssimo,
Temos aí um movimento de alta nas categorias de reposição generalizado já há cerca de um ano acontecendo. Isso tende a manter mais fêmeas nas fazendas esse ano. Então a gente enxerga que não deve ser um fundamento que se concretize esses 10%, tá? Apesar da questão de China saindo da jogada, a gente está falando de um ano onde a exportação está indo muito bem nesse começo de ano, com outros mercados compradores, e um ano em que o mercado doméstico, na nossa interpretação, ele tende a surpreender. A gente vai pegar junho aqui, que seria esse pico de queda, né? O vale de preços que o mercado futuro está projetando, junho para julho. Nós temos Copa do Mundo nesse período acontecendo. Olhando ali para julho e depois até meados de outubro, começa aquele período de injeção de capital pensando nas eleições. A China volta já a se programar para as compras para o ano que vem. Então, tem fundamentos que, na nossa interpretação, podem talvez dar uma mexida com essa questão dessa queda de 10% aí esperada até ali o mercado de julho a agosto, tá? É interessante essa visão um pouco mais otimista aí do mercado, Fábio, até porque a gente olhando hoje só para os números da B3, a gente tem um outro fator aí que pesa ou que pode auxiliar nessa visão otimista, que seria o desestímulo ao confinamento, não? Tem esse ponto também, só que hoje ele pesa muito mais para a pressão de baixo. A B3 está interpretando dessa forma, que o confinamento não deve ter uma desaceleração, porque a conta ela ainda está fechando. E para quem fez hedge, para quem trabalhou com gestão de risco, essa conta ela está ainda mais interessante do que no momento atual, tá? A margem ela deu uma estreitada, é um fato, tá? A margem ela deu uma estreitada, a gente saiu de 300, R$ 400 por cabeça considerando São Paulo há 15 dias atrás, para hoje 150, R$ 200 por cabeça. Mas quando a gente fala de confinamento, o ano lá atrás já se projetava com um incremento em relação ao ano de 2025. Isso os dados do Confina Brasil mostraram e outras pesquisas aí do setor apontaram essa trajetória de crescimento também. Nós tínhamos mais de 80% dos confinadores intencionados aí em manter ou aumentar a quantidade de bovinos confinados nesse ano. Quem está fazendo essa conta ficar no positivo e interessante é principalmente nesse momento a questão da alimentação. A alimentação está muito interessante. A gente nunca teve uma relação de troca tão boa entre milho e boi nos últimos 10 anos aqui para São Paulo. Mais de 5 sacas por arroba. Então estamos falando de um dos componentes, junto com o boi magro, que mais pesa no confinamento. Então o mercado futuro está enxergando dessa forma. O mercado futuro está enxergando o quê? A gente deve ter uma desaceleração de demanda por parte de exportação, olhando para a China. Pode ter um mercado doméstico com alguns pontos de desafio, porque a renda das famílias ela está comprometida, é bem verdade isso, quando a gente pega os dados, a questão de dívida com relação ao saldo das famílias, ela está elevada, mas quando a gente fala do produto carne e das famílias que recebem mais do que 2 a 3 salários mínimos, que é o polo consumidor, esse endividamento ele não está tão pesado, tá? Então a gente tem que também destrinchar qual é o núcleo que a gente está analisando aqui e pode vir a ser um fator que daqui para frente o mercado doméstico surpreenda um pouco. O mercado na B3 ele acaba tendo um pouco mais de emoção na questão de precificação. Os fundamentos de mercado doméstico eles podem acabar surpreendendo e limitando um pouco esse viés de baixa, dado o tamanho de oferta que a gente espera que seja menor nesse ano. Pois é. E voltando um pouquinho para essa questão da demanda em si, você citou demanda interna forte, incerteza ainda sobre o que vai acontecer com o fim das cotas chinesas, mas com um cenário que leva a gente a acreditar que não faz sentido a China cortar agora, nesse momento, as cotas, ou pelo menos colocar uma tarifa, uma sobretaxa aí de 55% sobre a carne brasileira. E a gente tem também, né, todos os fatores que você pontuou de demanda interna, e a gente tem também os novos mercados que vão ser abertos. Será que dá para contar com o Japão já para o segundo semestre? E novos mercados podem, de repente, ajudar nessa dinâmica de demanda? Alex, levando em consideração Japão e Coreia do Sul, a gente está namorando eles já tem um baita de um tempo, assim, para mais de década que a gente namora os dois mercados. Pode vir sim a ser aberto no segundo semestre,
Inclusive havia a perspectiva aí de uma comitiva japonesa estar visitando o Brasil ao longo desse primeiro semestre para ver como é que são os processos produtivos e no decorrer aí do ano a abertura deles acontecer. Pode sim, tá? Pode vir a acontecer, mas eu não diria que são fatores que por hora movimentariam diretamente o mercado, porque leva-se tempo para que a abertura do mercado e a consolidação do atendimento à demanda deste mercado aconteça. Então, por mais que no segundo semestre, vamos ser otimista, que agora em maio, até o final do mês, a gente abra o mercado japonês, o início de um processo para atendimento a eles, eu diria que viria a acontecer lá para setembro, outubro. Então seria um fundamento mais para o último trimestre do ano para pressionar ou ajudar o mercado a ganhar tração. E aí a gente coloca Estados Unidos comprando mais naquele período, China comprando mais nesse período, enfim, aí sim, seria um fundamento excelente. Nesse momento, eu prefiro olhar para o quê? A questão da cota chinesa. Vamos lá, a Argentina vai exportar mais para o mercado chinês, o Uruguai vai exportar mais para o mercado chinês. Eles podem começar a absorver carne do Brasil para abastecer o mercado interno deles. A gente pode ter esse fundamento também acontecendo, como foi no ano passado com a questão dos Estados Unidos. O México começou a mandar mais carne para lá e o Brasil passou a atender o México com mais força. Tá? Então a gente pode ter isso também. Estados Unidos está enfrentando um problema conjuntural e está exportando menos carne bovina para o mercado chinês. A gente pega a cota dos Estados Unidos, eles não cumpriram nem 10% do que eles têm de volume. A China pode olhar para isso e direcionar talvez mais da cota norte-americana para Mercosul. É um outro cenário. Tem muito CIS aqui para a gente analisar. Todos O os que, países preencheram a cota junto. Então, assim, o são que fatores seriam aí que a gente tem novas, que levar. o que seriam novas demandas também para o Brasil, né, Fábio, no final das contas? Exatamente. E essas novas demandas elas estão acontecendo olhando para o mercado internacional. Quando a gente olha para a exportação nesse começo de ano, é nítido que a China ela está puxando. Porque o comprador chinês não quer pagar 55% a mais por um produto que ela compra a X reais ou a X dólares, ponto. Então ela está acelerando as compras. Mas não é só a China que está acelerando. A gente teve aceleração de Rússia, teve aceleração de Estados Unidos, teve aceleração também do mercado chileno, teve aceleração de outros mercados que não estão aqui na pauta, mas o Sudeste Asiático ali, nós vimos uma aceleração de vendas para essa região. Então, outros mercados também estão buscando mais carne bovina aqui no Brasil, porque o contexto internacional nos favorece. O preço da carne em dólares, ele bateu 18 dólares o quilo aproximadamente, que é um dos maiores valores que a gente já teve registrado aqui na Scott. Isso coloca pressão no mercado global e faz com que os compradores internacionais busquem por aquele país que tem um preço mais acessível. Mesmo com toda essa alta da arroba do boi gordo em reais, a nossa arroba em dólares ela ainda está competitiva. Nós temos uma arroba aí que hoje está girando em torno de 70 dólares aproximadamente, batendo com o preço da arroba paraguai e se aproximando da arroba argentina. E aí isso reflete também no preço da nossa carne. Então a gente tem que entender que o fundamento de mercado internacional nesse momento ele é mais favorável para outros mercados buscarem o Brasil. E aqui eu não estou nem falando da questão de abertura, mas aqueles que já são nossos parceiros comprarem mais, tá? E a gente diminuir ou dilatar um pouco essa dependência chinesa agora nesse período de cota talvez preenchida a partir de junho. É um ponto que a gente tem que comemorar. A gente cresceu 17% a exportação no primeiro trimestre. O USDA está prevendo para o Brasil uma redução de exportação nesse ano. A gente cresceu 17 no primeiro trimestre. Pode ser que a exportação até surpreenda, mesmo com a questão da cota chinesa. E a nossa interpretação é que sim, isso deve acontecer, porque outros mercados também estão nos procurando. Então a cota chinesa ela preocupa? Sim, preocupa. Mas nós temos fundamentos que são muito mais favoráveis para que a exportação seja um fator muito positivo para o mercado brasileiro nesse ano e um mercado doméstico que, mais uma vez eu ressalto, ele ainda responde pela maior parte da nossa produção e tem pilares para esse ano acabar surpreendendo um pouco. Porque não teria tido toda essa alta da arroba do boi gordo se não fosse também o mercado doméstico. Se o consumidor brasileiro não tivesse conseguido, claro que aos trancos e barrancos, absorver parte desse aumento de preços. Tá? Então, é um ponto para a gente analisar. O mercado doméstico aparentemente dá sinais de que já chegou talvez a um ponto de saturação, por isso até os ajustes e essa competição com as outras proteínas colocando mais pressão. Mas
para baixas muito expressivas nesse ano, a gente não vê o mercado doméstico sendo um dos fatores aí nesse contexto. E a exportação, se vier a aumentar o ritmo daqui para frente ou mantê-lo como está, pode acabar revertendo até essa curva de preços no mercado futuro. Ou seja, Fabri, você está trazendo para a gente um cenário mais otimista, mas não deixa de fazer um presta atenção para esse período de incerteza que a gente deve passar agora. Estou falando de maio, junho, julho, talvez também, Fabri. Quando que a gente começa a respirar de novo com tranquilidade na observação de vocês aí na Scott? Ô, Alex, levando em consideração os últimos anos, eu diria que até agosto a gente pode ver um mercado mais cambaleado, tá? Até agosto ali seria um movimento natural de pressão com relação ao mercado do boi, considerando os últimos anos. Então, até ali meados de agosto, a gente pode ter esse mercado ainda cambaleado. Não diria que esses 330 venham a acontecer, que é onde o mercado futuro está projetando o 330, é no agosto, 333 de referência. Não diria que pode vir a acontecer, mas seria um movimento que sim, olhando para o histórico dos últimos anos, ele pode se alongar. Por quê? A gente viu outras práticas ou técnicas ganhando corpo no Brasil também. A entre-safra ela tem o seu período sazonal marcado ali a partir de maio, mas a gente passou até a TIP também entrando, a suplementação mais forte dentro do mercado brasileiro. Então dá para se aproveitar um pouco ainda, mesmo dessa queda de vigor das pastagens, dá para se aproveitar ainda em alguns momentos e essa oferta chegar ainda nos próximos meses. Então, até agosto seria talvez um momento de mais atenção para a gente ter e ver se realmente essa pressão de baixa no futuro venha se concretizar no físico, tá? Essa menor oferta de fêmeas, isso está concretizado, né? Não tem risco, a não ser essa concentração de oferta por causa da estação de monta, que é normal também acontecer, certo? Isso, e até olhando para os dados de menor oferta de fêmeas, o primeiro trimestre, até março, geralmente é outro pico de oferta de fêmeas. A gente teve um março de 26, um primeiro trimestre de 26, com menos oferta do que no ano passado. Chegou a 5% de queda. Não é um volume absurdo de queda, mas já dá indícios de que o mercado está cadenciado em termos de oferta. E não estaria cadenciado, digamos assim, não seria uma alta de preço se a oferta não tivesse reduzido. Tá? Então é um ponto que a gente tem que analisar. A oferta ela está sim menor nesse ano, não está tão robusta quanto em 2020, 2021, levando em consideração os momentos de maior retenção que nós tivemos em um passado recente, mas já começa a sinalizar para esse processo de oferta mais fraca chegando por parte aí dos compradores. Até por conta disso que a gente não vê fundamento para que o preço da arroba do boi abaixe de R$ 300 nesse ano, por exemplo. A gente não enxerga nesse ano. Claro que se nenhuma questão sanitária vier a acontecer, a gente tem que destacar isso, mas a gente não enxerga para os fundamentos atuais uma arroba se aproximando a R$ 300 nesse momento. Não tem fundamento na nossa interpretação para que isso aconteça. Mas, tá, 330 não seria nenhum absurdo da gente ver diante dessa queda de 5% de oferta e potencial redução de demanda externa com a saída de China. A se confirmar ainda. Muito bem. Bom, temos, portanto, o cenário traçado pelo Felipe Fabre. Fabre, obrigado mais uma vez por você estar aqui com a gente, por você estar compartilhando as informações e trazendo essa perspectiva que, no final das contas, é bastante positiva. Afinal das contas, aquela preocupação com o segundo semestre, ela, principalmente por conta da China, ela aparentemente está sendo superada. A gente precisa ver isso acontecer na prática ali no mercado futuro ainda para dar uma certa tranquilidade, mas a gente tem, como você bem pontuou, possibilidade de crescimento da demanda interna, principalmente com as eleições lá no segundo semestre. A gente tem novos e velhos mercados demandando mais na exportação brasileira de carne, ajudando aí a um possível buraco, uma falta da China, que também deve ser pequena, porque a partir de outubro a gente já vê a retomada das compras para cumprir cota de 2027, outubro, novembro. Uhum. Enfim, o negócio é segurar as rédeas agora, né? Se preparar para esse período aí de vale de preços, coisa que o pecuarista também já está acostumado pela própria história aí, né?
que a gente tem nos últimos anos e, claro, entender aí o comportamento do mercado para ir participando à medida que você vai conseguindo também ajustar seus custos, melhorar seus resultados, aumentar sua eficiência na fazenda. Agora, só cuidado, né, Fábio, com essa questão da reposição. A reposição tá pegando, né? Esse é o principal ponto de atenção para a estratégia de qualquer operação nesse ano. Tanto para quem vai confinar, tanto para quem vai trabalhar com o sistema de produção em pastagem. A reposição ela vai ser um dos grandes desafios para quem trabalha com recria e engorda. Para o criador, o momento dele é formidável, tá? A gente brinca aqui na Scott que agora é a vez do criador. Então, acompanhando aí o acréscimo de preço que nós tivemos, o preço hoje de boa parte das praças pecuárias que nós monitoramos já é recorde nominal, tá? Então, o preço do bezerro de desmama. Isso coloca pressão, principalmente se você não conseguir trazer um giro mais rápido para diluir esse custo fixo. Então, se o meu sistema de produção ele não permite que eu acelere a minha recria e engorda, seja por uma RIP, seja por um confinamento entrando ali dentro desse processo de engorda mais acelerada, é melhor eu tomar um pouco mais de cuidado na reposição. Porque aumentar o meu giro dessa reposição mais onerosa vai ser essencial. A alimentação está permitindo isso, tá? Esse é um ponto que a gente tem que destacar. Por hora, a alimentação ela está bem favorável e a gente está diante de uma safra de milho que deve vir confortável, deve vir boa, mesmo com alguns problemas em algumas regiões, problemas localizados. A gente espera uma safra de milho interessante. Então, a alimentação, pensando no componente energético, pensando em uma aceleração do giro dentro de um sistema de produção, ela deve ser um fator favorável aí para quem vai fazer recria e engorda. Mas a reposição como um fundamento de preço, para quem vai fazer uma engorda mais lenta, muita atenção, porque talvez essa compra da reposição de agora não feche daqui a 2 anos, por exemplo. Então é um ponto de atenção que o comprador aí de gado para reposição vai ter que ter, e a perspectiva é que não só nesse ano, como no próximo também, os preços de reposição mantenham-se firmes, tá? A gente não enxerga quedas expressivas para reposição dentro dos 2 próximos anos. Claro que em alguns momentos oportunidades e preços mais baixos devem acontecer. Mês de maio também acaba sendo, entre maio e junho, um momento de safra de bezerro, pode vir a ter uma certa pressão baixista, mas não enxergamos que o preço do bezerro volte a patamares que o pecuarista comprou em 2024, comprou em 2025 e comprou lá em 2023, principalmente, que foi o melhor momento para essa relação de troca num passado recente. Então, é um ponto de muita atenção, Alex. Você destacou bem. Para quem vai fazer aí uma recria e engorda dentro de um processo mais lento, é fundamental ter um pouco mais de planejamento na hora da compra dessa reposição. Agora, quem vai recriar e engordar num sistema de produção mais intensivo, pode ser uma oportunidade legal pensando aí numa alimentação mais em conta. Show de bola, Felipe Fábio, meu amigo, obrigado mais uma vez pela participação, volte sempre. Eu quem agradeço, Alex. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu, até a próxima.